Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez, a convite da URI, a qual agradecemos de todo o coração, pois ter a oportunidade de falar da doutrina espírita é uma bênção sem limites, da qual agradecemos profundamente. E como nós sempre falamos, somos muito gratos a Jesus pelas oportunidades que Ele nos dá de trabalho, pois temos ciência que não é por mérito de maneira nenhuma, é apenas uma oportunidade de trabalho da qual nós nos entregamos com muito amor. A reflexão de hoje vai girar em torno do que a gente chama princípios básicos da doutrina espírita, né? A gente não vai entrar na história do espiritismo. Se vocês tiverem interesse, eu dou duas referências. Uma delas está na introdução do Livro dos Espíritos, onde o codificador Allan Kardec vai explicar de forma sucinta como surgiu o espiritismo, como ele tomou conhecimento, né, da mensagem espírita. E também o livro O Espiritismo na sua versão mais simples, tem lá no site da FEB, é só você baixar gratuitamente. Tem um capítulo que é dedicado inteiramente a esse tema. Então fica o convite para essas duas leituras que vão esclarecer como a doutrina espírita surgiu. Mas o que nós vamos tratar hoje aqui é o que ela vem ensinar. A doutrina espírita ela é composta na sua base de 5 livros, né? O seu livro basilar completo é o Livro dos Espíritos, e ele é dividido em 4 partes, além da introdução e da conclusão. Daí essas 4 partes, Kardec escreveu mais 4 livros para desenvolver essas 4 partes. Então ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu o livro Céu e Inferno, que trata da justiça divina, e ele completou com o livro A Gênese, que fala das causas primárias e dos princípios. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai tratar no seu capítulo 6º sobre o Cristo Consolador. E lá vai ser dito que o Espiritismo é o Consolador prometido, né, toda a sua nuance da mensagem de Jesus, quando Jesus fala que não nos deixaria órfãos, né, que pediria ao Pai e Ele enviaria outro Consolador que ficaria para sempre conosco. E esse Consolador relembraria as suas mensagens e traria coisas novas, né? Então, sendo o Espiritismo o Consolador prometido, ele tem, né, um papel central de consolo. E nós sabemos que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não só por conta da guerra que nós estamos vivenciando, né, na Ucrânia, mas por diversas questões, né? Acabamos de sair de uma pandemia, nós vivemos dilemas morais muito sérios, né? Relativismo moral, os conceitos de que a felicidade vale a qualquer custo, não importa a que custo seja, né? Que a gente não precisa se preocupar muito com o próximo, que a gente tem que tentar ser feliz. E a gente percebe uma certa angústia nas pessoas, um certo ceticismo religioso por muitas pessoas, né? A busca unicamente pelas explicações que a ciência da matéria nos dá, né? A gente percebe umas questões de um antagonismo mesmo contra o metafísico, contra o espiritual, contra aquilo que não pode ser testado nem medido pelos métodos científicos que a gente conhece. E a gente percebe, né, um aumento profundo do vazio existencial, da depressão, do suicídio. Parece que um turbilhão está rodeando a humanidade e a gente não tem sabido para onde correr, né? Mas então, se o Espiritismo é o Consolador prometido, o que ele traz para nos consolar, né?
Então a gente vai tentar fazer aí nessa 1 hora que a gente tem um apanhado bem superficial, porque são assuntos muito complexos e daria para fazer um seminário com cada um deles. Mas a ideia é a gente instigar cada um de nós a buscar o conhecimento nas obras básicas e nos grupos de estudo também dos centros espíritas, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo nessa época, por que estamos aqui, para onde vamos, para que serve, né, a vida, como que funciona tudo isso. Vamos ver o que o Espiritismo vai nos trazer. Então, a primeira questão que a gente gostaria de trazer e que o Espiritismo traz é a questão basilar das causas primárias, né, como Kardec coloca no título do Livro dos Espíritos, logo depois da introdução. Primeira pergunta, porque Kardec trabalha no Livro dos Espíritos o conceito de pergunta e resposta. A forma didática que ele trabalhou foi essa: pergunta, resposta e comentários. A primeira pergunta é: o que é Deus? Então Kardec já vai iniciar querendo saber se existe Deus e o que ele é, caso ele exista, né? Porque se ele não existisse, os espíritos responderiam: essa pergunta não faz sentido porque Deus não existe. Mas não foi essa a resposta dada. Então os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. Nessa resposta já dá para a gente tirar muitas conclusões. Uma delas é que não existe nada acima de Deus. Então Deus é soberano em todos os sentidos. Ele comanda a criação. Ele criou a criação e ele comanda a criação. Portanto, nós somos criaturas divinas. Ele nos criou, portanto, somos seus filhos, né? E estamos subordinados a ele em diversos níveis. Então, por se tratar de uma inteligência suprema, não existe ser que seja mais inteligente, mais amoroso, mais bondoso e mais virtuoso em todas as virtudes do que Deus. Então esse é o primeiro ponto, e disso a gente vai tirar várias conclusões interessantes. E o segundo ponto é que ele é a causa primária. Isso gera uma consequência lógica de que Deus não pode ter sido criado, porque se ele tivesse sido criado, quem criou ele seria a causa primária. Então esse é um conceito que nós não conseguimos entender. Não adianta querer entender isso. É uma questão que o tempo vai, à medida que nós formos avançando na evolução, nós vamos conseguindo compreender melhor isso, mas por enquanto não. O que nós sabemos é: Deus não foi criado, portanto ele é eterno, ele existe de toda a eternidade. Esse é um conceito básico com relação a Deus, porque se ele tivesse sido criado, outro ser seria Deus, e assim ao infinito. Portanto, tudo que a gente remonta ao seu início chega em Deus. Então Deus criou tudo que existe e ele é o ser supremo da criação. Muito bem. Isso nos faz pensar assim: qual é o caráter de Deus, né? Qual é o seu perfil, né? Porque a gente teria algumas opções, né? Deus poderia ser bom, Deus poderia ser mau, Deus poderia ser neutro, Deus poderia ser virtuoso ou cheio de vícios, né? Por exemplo, na mitologia grega, os deuses tinham superpoderes, mas tinham vícios humanos, né? Então, será que é assim? E os espíritos vão dizer que não, que Deus, ele é soberanamente justo, misericordioso e bom. Então a essência divina, o seu caráter é de bondade, de misericórdia e de justiça. Tudo junto. Então ele é amor e justiça, né? Porque o amor ele pode ser dividido, né? Distribuído, se a gente quiser, em bondade, em caridade, em misericórdia, né? E em justiça. Então ele é o amor e a justiça juntos. Ele é o amor e a justiça. Sempre. Sempre.
porque ele não muda. Por ser perfeito, ele não tem sombra de variação. Ele é o que ele é e ele sempre foi assim e ele sempre vai ser assim. Então, como ele não muda, ele continua sendo assim para sempre. E ele é assim a todo o momento. Então, disso também nós vamos tirar algumas conclusões, no sentido de, se nós não conseguimos entender e ver a bondade e a justiça divina nos acontecimentos da vida, a questão não é Deus, o problema não está com Deus, mas o problema está que nós, pela nossa pequenez ou pela nossa indiferença às leis de Deus, ou porque estamos muito interessados em outros assuntos, nós não conseguimos perceber a ação justa e boa de Deus a todos os momentos. Então esse é um grande dilema que a humanidade sempre viveu e que a filosofia e as religiões tentaram responder. Como conciliar, a bondade e a justiça divina com a maldade do mundo e as aparentes injustiças que ocorrem no mundo. E reparem que eu falei aparentes, e a gente já vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então, essa perfeição, essa bondade, essa justiça ocorre sempre. Então, isso é talvez o grande centro do consolo que a doutrina espírita nos traz. Há um ser soberano que é bom, justo, que nos ama, que nos criou para um propósito bom e justo, que está conosco, nos acompanhando, está sempre conosco, porque Ele está em toda a criação. E Ele nos ajuda a chegar nessa bondade e nessa justiça, nessa felicidade, vamos dizer assim. Então, e Ele controla tudo. Então, se nós estamos achando que as coisas estão descontroladas, essa é a primeira resposta que a doutrina espírita dá para tentar nos consolar. Nada está descontrolado. É só a gente observar o universo. Em nenhum momento a gente vê qualquer descontrole na obra da criação. Mesmo aqui na Terra, a gente vê toda a natureza, quando não há uma intervenção nefasta do nosso livre-arbítrio, da inteligência humana, a natureza ela funciona num processo muito harmônico, muito perfeito. É a nossa intervenção que às vezes atrapalha isso. Mas como nós não temos capacidade de intervir no universo como um todo, a gente tem uma certa capacidade de intervir na Terra, a gente percebe que os astros seguem seu caminho na sua perfeição. Em nenhum momento o Sol deixou de nascer num horário específico, deixou de se pôr num horário específico. Em nenhum momento a Terra deixou de girar em torno do seu próprio eixo, gerando o dia e a noite. Em nenhum momento a Terra deixou de girar em torno do Sol, gerando as estações do ano, o ano. Então, isso tudo mostra a perfeição divina, regendo o universo. E para a gente ter uma ideia da grandeza de Deus, a ciência prevê pelo universo observável. E como é que eles chegam nisso? Nós temos satélites que tiram fotos do universo. E chegou-se à conclusão que o universo conhecido é aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Então, por exemplo, a Via Láctea que nós vivemos é uma galáxia. Possui aproximadamente 200 bilhões de sistemas, de sóis, de estrelas, como o nosso Sol, rodeada por planetas. A Via Láctea, para você atravessar ela, demora 100 mil anos-luz, entendendo que a luz ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Já imaginaram? Em um segundo. Demora 100 mil anos-luz para você atravessar a Via Láctea. Olha o tamanho disso, de uma galáxia. Sendo que nós temos 2 trilhões de galáxias no universo conhecido, porque a ciência já admite que existem multiversos, outros universos, não só o nosso.
Então esse é o tamanho de Deus. É uma coisa fenomenal, porque Ele está em todos esses locais ao mesmo tempo, acompanhando tudo, cuidando de tudo. Será que Deus, que cuida do universo infinito, porque é infinito, Ele perderia o controle de um planeta tão pequeno, tão pífio perto de outros como o nosso? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos refletir. Há um controle, há uma absoluta harmonia em tudo que ocorre. Obviamente que existe o livre-arbítrio. Então nós temos liberdade de ação, não absoluta, mas nós temos uma certa liberdade de ação. E essa nossa liberdade de ação, ela influencia na criação. Agora, achar que essa nossa liberdade de ação vai surpreender o Criador ao ponto de fazer com que ele perca o controle, já é um extremo que a doutrina espírita não aceita. Não é por aí, né? Então, como eu falei, por ele ser a inteligência suprema, qual é uma consequência que nós tiramos? A criatura que é inferior, né, em inteligência, em virtude, ela nunca vai surpreender o Criador. O Criador sempre está um passo à frente, até porque não existe tempo para Deus, né? Não existe esse conceito de tempo, de espaço que nós temos aqui. Isso é uma criação para o nosso nível evolutivo. Para Deus não existe isso. Então ele está sempre à frente do nosso tempo. Então ele sabe exatamente tudo aquilo que nós vamos fazer. Sendo assim, ele nunca será surpreendido e ele sempre está preparado para o que o nosso livre-arbítrio vai fazer. Isso quer dizer que nós não temos liberdade de escolha? Não. Não é assim. O fato de Deus saber o que nós vamos fazer não quer dizer que eu não tenha liberdade de tomar aquele caminho, né? Então, esse é um outro ponto importante. Nós temos sim liberdade de escolha e também temos responsabilidade perante aquilo que a gente escolhe, né? Mas a questão é que tudo está sob o controle divino e nós nunca vamos surpreender Deus. Então isso já dá um consolo também, porque isso demonstra que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente sobre as questões que nós não controlamos, porque nós sabemos que existe um ser que está cuidando disso, um ser soberanamente justo, bom e com capacidade para cuidar de tudo. Então, aqui me cabe cuidar daquilo que é a minha responsabilidade, né? Eu cuido daquilo que é a minha responsabilidade, tento fazer o melhor possível, no maior raio de ação que eu consigo, e eu tenho a confiança de que Deus está cuidando do resto. E eu vivo a minha vida, né? Como diz Jesus, a cada dia basta o seu mal. Eu vivo o presente, claro, pensando num futuro. Ninguém está dizendo que a gente tem que ver só o dia de hoje, não é isso que Jesus quis dizer, mas ele quis dizer isso: a cada dia basta o seu mal. Ou seja, eu cuido, eu me preocupo com as coisas de hoje, porque amanhã eu não sei como vai ser. Então eu faço o meu melhor hoje para que amanhã eu tenha uma consequência boa, né? Eu planto hoje para colher uma coisa boa amanhã. Então, esse é um ponto importante, que a gente vê um ceticismo, né, generalizado, porque as pessoas não têm esse conceito. Porque as pessoas ou não acham que Deus existe, ou acham que Deus existe, mas ele não está muito preocupado com os detalhes da nossa vida, ou eles acham que Deus abandonou o barco e deixou o mal tomar conta do mundo, os maldosos dominarem o mundo. Mas a doutrina espírita diz que não é nada disso. Deus está lá, comandando a criação, e dentro desse comando há um espaço para o livre-arbítrio. E por conta disso, o mal, que nós já vamos entender o que é, ele existe. O sofrimento, a dor,
Mas a gente vai entender que dentro dessa perfeição divina, o mal, a dor, o sofrimento, eles são utilizados por Deus para poder corrigir seus filhos que se transviam, né? Que desviam do caminho que seria o caminho correto, né? Do bem. Mas outro conceito importante é que por mais que você desvie do caminho do bem, você sempre vai voltar para o caminho do bem. Então é um imperativo das leis de Deus que todos nós sejamos felizes, e a felicidade subentende, está subentendido que para ser feliz nós precisamos cumprir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é perfeita e ela prevê o bem de todos. Então, quando todos cumprem a lei de Deus, todos são felizes, né? Só que aí entra também o conceito de felicidade. O que é ser feliz, né? Na ótica espírita, né? A gente vai chegar lá. Então, como é que a gente concilia, né, esse mal que existe no mundo com a bondade e justiça divina? Então nós precisamos trazer outros princípios básicos das doutrinas para conseguir entender isso, né? Então, primeiro, o que Deus cria, né? Então, se Ele é o Criador, o que Ele cria? Então, Ele cria duas coisas. Ele cria o que os espíritos chamam de princípio material, que eles dão o nome de fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é a matéria na sua essência mais básica. Toda a matéria deriva do fluido cósmico universal. Seja planetas, sejam estrelas, sejam constelações, seja a mesa que eu estou sentado, meu celular está aqui em cima, a cadeira que eu estou sentado, né, essa roupa que eu estou vestindo, esse corpo físico que eu estou utilizando. Tudo é derivação do fluido cósmico universal. Isso é uma das criações divinas. Qual que é a outra criação divina? É o princípio espiritual. Então, Deus cria a matéria e o espírito. E ele é o terceiro elemento, né? Então, os espíritos falam que há 3 elementos no universo. Deus, como criador, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual são os seres inteligentes da criação, né? Então a matéria, ela não é inteligente, ela não tem inteligência em si mesmo, ela é um instrumento, tá? O ser inteligente da criação são os espíritos, com E maiúsculo. O princípio espiritual é o espírito com E minúsculo. Então isso é outra questão que os espíritos trazem, é um princípio da lei divina. Deus não cria nada pronto. Deus cria tudo em semente. E essa semente vai se desenvolvendo, né, se aprimorando, se aperfeiçoando, até que ela chega num máximo, né, num ápice. Então esse é um outro princípio. Aí já começa, com esse conceito, a gente já começa a entender por que existem tantos problemas na nossa vida. Porque nós ainda não chegamos no ápice, nós estamos no caminho, nós estamos no processo que os espíritos vão chamar de processo evolutivo. Então, Deus cria a semente, Ele dá o adubo, Ele dá a terra, Ele dá a água, Ele dá, né, o calcário, Ele dá o defensivo agrícola, Ele dá tudo. Mas alguém tem que ir lá, plantar, molhar, colocar o adubo, saber a quantidade, estudar para ver quanto que é o melhor, para produzir mais e assim por diante. Então, os espíritos, que são os seres inteligentes da criação, eles vão sendo aprimorados nesse processo que é chamado de processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele se dá em 2 planos. Então existe o plano material, que é o que nós estamos, né? Quando o espírito está encarnado com um corpo físico, ele está no plano material. E existe o plano espiritual, que é quando nós morremos, né? Nós deixamos o corpo físico,
Mas lembrando que a gente é imortal, né? Então a gente nunca vai morrer. Então esse é o segundo princípio, né? O primeiro é a existência de Deus, o segundo é a imortalidade da alma. Então Deus cria tudo em semente e tudo que dura para sempre. Então o fluido cósmico universal ele dura para sempre. E o princípio espiritual, que depois vai se tornar o espírito com E maiúsculo, ele dura para sempre. A gente nunca vai morrer. Então quando a gente fala morrer, é um termo até errado, a gente na verdade desencarna, a gente perde o corpo físico e volta para o plano espiritual. Os espíritos vão dizer que o plano espiritual ele é primário, ele é pré-existente, e se o plano material se acabar, não acontece nada com o plano espiritual. Então esse é um outro ponto de consolo da doutrina espírita. Veja, o máximo que pode acontecer é a gente desencarnar e voltar para o plano espiritual. E aí, como ninguém morre, a gente vai reencontrar os nossos amores, né? Então aquelas pessoas que vocês amam, que nós amamos, elas nunca vão morrer. Portanto, nós conviveremos com ela pela eternidade. Então se a gente perde um parente, um amigo, um filho, uma mãe, alguém desencarna, é claro que a gente vai sofrer, a gente vai sentir falta, ainda mais se a gente amar, né? A gente vai ter uma certa dose de sofrimento. Mas saber que esse ser está vivo, saber que nós teremos oportunidade de nos reencontrar, que aquela experiência é uma experiência de aprimoramento, de aprendizado, isso já nos traz um consolo, né? Porque o materialismo ele prevê que quando a gente morre acaba tudo, aí é morrer mesmo. No nosso caso é o desencarne, né? Então, mesmo que aconteça uma guerra